Bom, isso aí. Vamos continuar então com o que a gente estava falando sobre o Deus Esquecido. Nós trabalhamos então esse livro no Clube do Livro, né? E foi muito legal e foi tão impactante que a gente falou, né, orando, a gente estava orando bastante a respeito do novo tempo, a nova série de mensagens, que Deus nos conduziu então para trabalharmos essa temática. Não é, nas palavras que nós vamos falar aqui não vão ser inteiramente do livro, o livro serviu de inspiração. Eventualmente alguma coisa ou outra nós vamos tirar sim, né? Tem coisas que eu acabei tirando do livro. Mas nós vamos provavelmente ministrar 4 mensagens sobre essa série. Então, hoje nós vamos falar sobre a necessidade do Espírito Santo, tá? Vamos falar sobre por que o cristão precisa do Espírito. Quem é o Espírito Santo? Por que ele veio? Né? Como a gente define o Espírito Santo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós vamos depois trabalhar duas ministrações, uma a respeito de dons. Vamos falar sobre dons do Espírito, né? Por que existem os dons? Os dons cessaram ou não? Lógico que não cessaram, nós cremos que não cessaram. Como eles funcionam? Nós vamos orar pelo batismo do Espírito Santo aqui. Vamos falar a respeito do fruto do Espírito depois, uma série só sobre o fruto do Espírito, uma mensagem, né? E uma última série, uma última mensagem a respeito de uma igreja que caminha no sobrenatural. Vamos falar sobre uma igreja que vive o sobrenatural de Deus e vai ser muito especial, você não pode perder, tá? Lógico que não vão ser sequências, tipo assim, a semana que vem a gente tem um stage, então não vai ser uma palavra da série, né? Mas conforme os nossos cultos forem acontecendo, a gente vai estar trabalhando essa temática. Amém? Estão comigo aí? Amém. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Feche os seus olhos, vamos orar. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela vida de cada jovem que está hoje aqui, das visitas. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para encontrar a Tua presença. Nós não estamos aqui para encontrar amigos, simplesmente. A comunhão faz parte, mas o centro de tudo isso é o Senhor Jesus. Nós estamos aqui para glorificar Jesus. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor possa vir com liberdade sobre nós. E tudo aquilo que o Senhor já falou comigo, o Senhor ministrou meu coração, Deus, que haja liberdade hoje para que o Teu Espírito possa vir fluir, principalmente nessa série que estamos trabalhando agora. Espírito Santo, vem sobre nós, toca os nossos corações, fala com cada jovem aqui, Jesus, se manifesta de maneira visível, audível, toca, Jesus, mais profundo no nosso ser. Eu oro agora, em nome de Jesus. Amém, amém. 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 O Deus esquecido. Quando você pensa nessa realidade, acaba parecendo, inclusive, muito forte. A primeira coisa é quando eu li o livro, eu li o título e falei, Deus esquecido, como assim? Quer dizer que a gente crê em vários deuses? O autor está falando isso, que crê nisso? Mas não é essa a realidade. Todo mundo sabe, né? Todo cristão genuinamente entende, ou tem um entendimento de que quando nós olhamos para Deus, quando a gente pensa no Deus cristão, a gente pensa numa trindade. O que significa isso? O nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não adoramos 3 deuses. O que significa? No final de tudo, é que é um Deus só, 3, né? Eles são a mesma essência, mas eles agem de 3 maneiras diferentes. Nós temos o Deus Pai, né? Que é aquele Senhor de todas as coisas. Nós temos o Deus Filho que veio encarnado. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso hoje. E nós temos o Espírito Santo, que é a ação de Deus. E ao longo de toda a Bíblia, nós vemos, né, o relacionamento, inclusive, dos 3. Não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, nós vemos eles aparecendo ali, desde o princípio de tudo. Né? O Espírito pairava sobre as águas. Lá em Gênesis conta a respeito do Espírito já agindo, ele era a ação de Deus. Nós temos algumas teofanias ao longo do Antigo Testamento, mesmo que haja discussão sobre se era ou não era. Tem pessoas que interpretam, por exemplo, que algumas aparições de Cristo eram arcanjos ou coisa do tipo, mas nós cremos em teofanias, momentos onde o próprio Cristo apareceu ali. Então, quando a gente percebe, quando a gente olha lá, por exemplo, esqueci. Quando você olha, por exemplo, Josué, quando ele vai entrar na batalha, ele se depara, meu pai ministrou inclusive sobre isso, na outra mensagem dele, ele se depara com um comandante do exército de Deus, e ele se prostra diante desse comandante. É uma teofania naquele momento. Não era, porque você percebe várias vezes anjos se aproximando, né, de pessoas ali no Antigo Testamento, e quando as pessoas queriam, inclusive, se prostrar ou fazer ofertas, enfim, os anjos sempre apontavam e falavam, não, faz para Deus, não se ajoelhe, eu sou só um servo, assim como você. Mas aquele comandante, por exemplo, ele deixou com que Josué se prostrasse diante dele.
Lembram dessa história? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, aquele momento quando eles são jogados na fornalha, de repente aparece um quarto, uma quarta pessoa ali caminhando entre eles, e é dito, parece que tem um filho dos deuses ali caminhando junto. Lembram dessa história? A maioria dos comentaristas bíblicos vão falar que era o próprio Jesus ali aparecendo, né? Então a gente tem algumas menções, e não só isso, nós temos pela revelação do próprio Deus dada aos autores ali do Novo Testamento. Quando você olha João falando a respeito do Cristo, ele vai falar que o verbo, ele se fez carne, mas ele habitou desde o início da criação. João capítulo 1, versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 10, mais ou menos, é uma descrição e é uma contraposição, se você for olhar e analisar, aos versículos de Gênesis capítulo 1. Cada versículo vai se complementando. E João vai falando a respeito de como Cristo estava desde o início de todas as coisas. E o Espírito Santo também. E nós vamos perceber que o Espírito Santo vai começar a agir, vai ser liberado, e Jesus ele vai falar isso em João capítulo 14, prometendo então um conselheiro que viria depois que ele fosse levado. E é muito forte isso, porque foi uma promessa de Jesus, e nós percebemos, já vamos falar também sobre isso, sobre a história ali do Novo Testamento, de como o Espírito Santo ele agiu o tempo todo. Depois que Jesus foi levado aos céus, ele promete em João capítulo 14, ele fala assim, esperem em Jerusalém, até que o conselheiro venha sobre vocês. Ele fala isso. E logo depois que Jesus sobe aos céus, ele fica 40 dias, depois que ele morre e ressuscita, né, ele fica 40 dias, daí eles ficam 10 dias dentro da casa, esperando que o Espírito Santo viesse sobre eles. Quando o Espírito Santo vem, existe uma ruptura entre a maneira que os discípulos se portavam antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Tanto que a maioria dos comentaristas, não só comentaristas, mas teólogos do passado, pais apostólicos, eu falo de pessoas na história da igreja que iam falar a respeito do livro de Atos, eles não falavam Atos dos Apóstolos, muitos deles colocavam o título como Atos do Espírito Santo. Porque era o próprio Espírito Santo conduzindo a igreja a viver a realidade daquilo que Cristo queria. Então você vai perceber que em todo momento não tem um capítulo sequer que a palavra Espírito Santo não é citada. Sempre, o tempo todo. Então no capítulo 16, por exemplo, o apóstolo Paulo está querendo ir para Betínia, está querendo ir para a Ásia Menor. E daí ele coloca, o Lucas escrevendo, né, que Lucas que contou a história ali do Novo Testamento, ele fala, e o Espírito Santo os impediu de ir para aquele lugar. Daí, outro momento, por exemplo, quando Paulo e Silas estão na prisão, o Espírito Santo fez com que as cadeias fossem quebradas. A cada momento, a cada novo capítulo, é como se o Espírito Santo conduzisse a igreja todo o tempo. Isso mostra a realidade do Novo Testamento. De como a igreja do primeiro século, que é a igreja padrão e modelo para nós, cristãos, agora, no século 21, nós precisamos olhar para aquela igreja e desejar. E é isso que o autor, inclusive, no livro, ele vai propor. Uma das coisas que ele fala, e é muito interessante, né, porque ele escreveu esse livro sendo um pastor de uma mega church. A igreja dele tinha 20 mil pessoas. E ele escreveu essa carta, porque uma das coisas que ele começa falando, ele fala assim, eu olho para a minha igreja, falando de uma experiência pessoal, né? Ele fala assim, eu olho para a minha igreja, e eu olho para Atos capítulo 1, olho para Atos capítulo 15, toda a igreja se formando, e eu falo assim, existe uma incoerência aqui. Por que a minha igreja não vive da mesma forma que a igreja do primeiro século? Ele começa no livro falando assim também, né? Se eu fosse listar as diferenças entre a minha igreja e a igreja lá do primeiro século, quantas diferenças eu encontraria? Se eu fosse olhar para os cristãos, para os crentes ali do primeiro século, e fosse olhar para os cristãos hoje, do século 21, quais seriam as diferenças? E ele escreveu não em tom de revolta, tanto que ele se coloca no pacote. Ele faz uma crítica a ele mesmo. E ele começa a falar de como o Espírito Santo tem sido Deus esquecido desse século para os cristãos. Como os cristãos têm se tornado consumidores, espectadores. Como os cristãos têm focado só nas suas próprias vidas, nas suas próprias vontades, desejos, e têm negligenciado o poder do Espírito. Como os cristãos têm se esquecido do Espírito Santo, têm tentado com os recursos próprios ter uma vida de sucesso, ter um culto de sucesso, ter uma célula de sucesso, sem depender do Espírito Santo. Ele fala de como nós temos focado tanto no entretenimento,
Como nós temos focado tanto nas vontades das pessoas e não temos focado em alegrar o Espírito Santo. Porque se é possível entristecer o Espírito Santo, que é o que o apóstolo Paulo ele fala, é possível alegrar ele também, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente faz. E eu faço essa pergunta para você nessa noite, para a gente iniciar esse bate-papo a respeito do Espírito Santo, né? Você se convenceria que o Espírito Santo é um elemento essencial para o cristão, assim como o ar é necessário para o ser humano? Será que existe um abismo ou uma distância muito grande entre o que lemos a respeito do Espírito Santo nas Escrituras e o que os cristãos na igreja hoje vivem? Nós, não pensa mais em cristão, não vamos terceirizar. Vamos nos colocar em primeira pessoa aí, né? Será que existe uma diferença entre o Espírito Santo que eu leio no livro de Atos e o Espírito Santo que eu vejo na minha vida? Qual é essa diferença? E por que existe essa diferença, né? E essa é a pergunta que eu quero responder e conversar com vocês nessa noite. É por que o Espírito Santo tem sido negligenciado por nossa geração? De uma maneira que não era há poucas gerações passadas. Acho que todos aqui sabem, o meu avô, por exemplo, escreveu um livro, né, da história dele. Quando você olha para o início da igreja aqui, Nova Aliança, você vê uma série de milagres e coisas que Deus fez. Eu sei que é um novo tempo, tá? A gente não pode ficar comparando e vivendo de saudosismo, assim, olhando para trás e falando, né, os bons tempos, cadê? Deus ele se move de maneiras distintas e a gente vive num novo tempo, mas por que existe isso? Eu acho que se eu fosse Satanás, eu não sou, mas se eu fosse Satanás, acho que a primeira estratégia que eu faria para frustrar ou para destruir a missão do cristão seria exatamente tentar fazer o cristão esfriar o Espírito Santo dentro dele, esfriar o seu relacionamento, esfriar a sua proximidade, distanciar ele do Espírito. Porque distanciando ele do Espírito, né, nós ficamos sem poder, nós vivemos por conta própria. Eu não sei se você já parou para pensar, em algum momento na sua vida você começa a olhar para a sua caminhada cristã e você fala assim, parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa, parece que tem alguém faltando, alguma coisa está diferente. E eu quero te falar nessa noite, eu quero te provar, conforme a gente for conversar nessa noite, que quem está faltando é o Espírito Santo agindo nas nossas vidas muitas vezes. Que essa falta que muitas vezes nós sentimos nos nossos corações não é de uma boa experiência com Jesus, assim, aquele bom louvor, ou 3 horas com o Paulinho tocando com o Drops aqui, a gente, nossa... Eu quero te falar nessa noite que o que falta para todos nós, eu estou dentro aqui, porque inclusive eu falava para a Raquel, enquanto eu vinha para o culto, assim, eu falava, essa mensagem muito é para mim, assim, eu não estou me sentindo apto para ministrar ela. Porque muita coisa eu estou precisando. Eu olho para a Bíblia, eu olho para o livro de Atos e eu olho e falo, eu não sou igual, eu preciso de mais. E o ponto é o que está precisando para todos nós, entenda isso nessa noite. Para aqueles que são novos, talvez, não têm tanto entendimento, a gente vai falar quem é o Espírito Santo hoje. Nós vamos falar, através das Escrituras, quem é o Espírito Santo. Já vamos falar sobre isso, mas entenda isso. Depois que nós nascemos de novo, depois que nós fomos salvos por Cristo Jesus, algo aconteceu dentro de nós. Nós não estamos mais sozinhos. Existe um Espírito que é santo, que habita dentro de nós. E Ele fez em nós, em todos nós, morada. Por isso nós somos santuário dEle. Sua habitação, sua santa habitação. E se nós temos então um Espírito que é santo, que habita dentro de nós, isso significa que alguma coisa precisa mudar. Se nós vivemos as nossas vidas sem conscientemente dependermos do Espírito Santo, alguma coisa está errada. Nós estamos vivendo com a nossa própria força, tomando as nossas decisões baseadas nas nossas vontades, sem depender dEle. E é isso que acontece muitas vezes para todos nós. Desde as decisões mais simples do dia a dia, as decisões mais importantes, a tudo, até a leitura da palavra é possível não depender do Espírito. Não falar para o Espírito logo pela manhã, Espírito Santo, vem sobre mim nessa manhã. Vem sobre mim nesse dia, me conduz.
Nós precisamos do Espírito Santo. E a gente tem vivido durante muito tempo negligenciando esse Espírito que é vivo, que habita dentro de nós. Nós tratamos o Espírito que é como uma muleta, onde usamos ele e não somos usados por ele. A gente vai falar bastante sobre isso também nessa noite. De como nós somos chamados não a usar o Espírito, mas sermos usados por ele. E a gente usa ele às vezes. Quando a gente está lá no evangelismo de rua, à noite, a gente fala, Espírito Santo, vem sobre mim agora, porque se o Senhor não falar, eu não vou conseguir fazer nada aqui. Vem aqui agora, eu quero entrar em transe aqui agora. A gente acha que é uma coisa mecânica, porque o próprio Jesus falou, né? Não serão vocês falando, mas será o meu Espírito através de vós. Mas a gente acha que é como se fosse uma coisa mecânica, eu virei uma ameba, e o Espírito me possuiu e agora eu vou falar. E não é assim que funciona. É um relacionamento, é algo diário. Esse é o nosso chamado. E eu até escrevi aqui, porque será que é possível ter o suficiente de Deus, o suficiente do Espírito? Não existe. Será que é possível a gente chegar num momento onde nós estamos satisfeitos com a quantidade, a intimidade de conhecimento que temos do Espírito? Não, não é possível, nós não conseguimos chegar. Por isso nós precisamos abaixar as nossas resistências hoje, o nosso muro, e todos precisamos ser sinceros nessa noite, conforme a gente for ministrar. Amém? Amém? Eu queria começar, a gente vai ficar numa... Eu decidi de última hora. A gente vai passear pelo capítulo 19 de Atos, mas antes de eu entrar nessa história de Atos com Paulo em Éfeso, eu quero tirar 3 pontos. Eu queria falar sobre quem é o Espírito Santo, principalmente porque existem pessoas aqui que são novas na fé, neófitos, né? Pessoas que não conhecem tanto a palavra, ou mesmo a ideia de Espírito, mas quem é esse Espírito Santo? Quem é esse Espírito? Eu queria, então, trazer aqui 4 definições do que o Espírito ele é, em termos bíblicos, tá bom? E daí nós vamos entrar, então, na história bíblica e a gente vai tirar os 3 pontos rápidos e a gente vai sair daqui sendo transformado pelo Espírito Santo, amém? Amém? Amém. Então, quem é o Espírito Santo? Primeiro ponto aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quando eu falo uma pessoa, não estou falando uma pessoa igual eu e você, tipo de carne e osso, mas ele é alguém que participa nas nossas vidas. A Bíblia fala lá em João capítulo 14, versículo 17, né? O próprio Jesus ele falou assim, ele vive, o conselheiro vive e estará em vocês. Então o Espírito Santo não é um poder, não é uma coisa vaga, né? Ele não é algo místico, não, ele é alguém que caminha comigo e com você, e ele participa. Ele não é um espírito que nós usamos, como eu falei antes, ele é um espírito que nos usa. Ele é um espírito que eu e você como cristãos precisamos depender, e essa dependência, ela não funciona assim, automática, é um relacionamento de dependência. É uma coisa que não é automática, mas é gerada, é algo que é intencional de nos tornarmos dependentes. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, e 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo, e Jesus ele fala em Mateus, né, de como nós teríamos que depender desse Espírito. Então ele é uma pessoa, ele é alguém que participa conosco. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo ele é Deus. Ele não é menor do que Deus Pai e Deus Filho, tá? Nós não cremos nisso. Eu sei que tem muitas teologias distintas, aí você vai encontrar tudo quanto é tipo, mas biblicamente falando, nós não temos referência para colocar a relação do Pai e do Filho como se fosse o Espírito Santo abaixo. Não, eles têm a mesma essência, é a mesma natureza, eles são iguais. Características diferentes, uma ação distinta em termos de reino de Deus, mas eles são iguais. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, fala assim, então perguntou Pedro, né, Ananias e Safira tinham pecado, e daí veio um julgamento sobre Ananias e Safira, se vocês lembrarem da história. Eles foram consumidos pelo Espírito. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, fala assim, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, né? Ela não lhe pertencia.
E depois de vendido, o dinheiro não estava sobre o seu poder, o que levou você a fazer tal coisa? Você mentiu não a homens, mas sim a Deus. Então você percebe o próprio apóstolo Pedro colocando em pé de igualdade Deus, né? Ele usa a expressão Deus, e ele falou logo antes sobre desobedecer ou mentir ao Espírito Santo. Então existe um termo de igualdade entre Deus Pai e Deus Espírito. Então Pedro ele se refere explicitamente ao Espírito como Deus. Ponto 3. O Espírito Santo, ele é eterno e é santo. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro que vai estar com vocês para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Jesus disse que o conselheiro estaria para sempre conosco. Ele estaria para sempre conosco. No Antigo Testamento, nós vemos momentos onde algumas pessoas, alguns profetas, alguns reis foram cheios do Espírito momentaneamente. Mas nós percebemos que, em essência, o próprio Espírito de Deus já agia desde o início da criação. Ele sempre existiu. Então, Ele é eterno e Ele é santo. Ele é santo também. Romanos capítulo 1, versículo 4, em que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, nós somos chamados de santo. Então, o Espírito, ele não é só eterno, mas ele é santo. Quarto ponto, para mim só definir rapidinho o que o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele tem uma mente própria e ele ora por nós. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Percebe isso? Mesmo o Espírito Santo habitando dentro de mim, de você, ele tem uma vontade. Ele ora por nós também, como nós vimos. Podemos confiar no fato de que o Espírito Santo conhece os nossos corações, e não conhece só os nossos corações, mas conhece também o coração de Deus. E o Espírito Santo, o objetivo dele, sendo a ação de Deus, é convergir o nosso coração ao coração do Pai. O que significa isso? Conforme nós caminhamos, o Espírito Santo, sendo o nosso conselheiro, ele não nos muda de maneira imediata ou mecânica, ele nos aconselha. Ele nos mostra, o que você está vivendo está errado. Essa decisão que você tomou, você está mentindo, você não pode fazer isso. Você vai entristecer o coração de Deus fazendo isso. Você percebe que o Espírito Santo, ele sempre vai apontar para a vontade do próprio Deus. Nós temos uma vontade dentro de nós que é pecaminosa. Nós tendemos ao pecado, as nossas decisões são pecaminosas muitas vezes. E o Espírito Santo, ele vem como nosso bom conselheiro para nos aconselhar a caminharmos nos caminhos de Deus, aos mandamentos de Deus, né? Ponto 5, penúltimo, né? O Espírito Santo tem emoções. É estranho falar isso, mas ele tem emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Muito legal. É estranho a gente pensar, nosso Deus, ele tem sentimentos? Como assim? Os sentimentos que Deus ele tem ele não são humanos. Os nossos sentimentos são maculados. O que significam isso? Eles são manchados pelo pecado. Não é que eles necessariamente são ruins, mas eles nos levam, se eles nos controlarem, eles vão levar para distantes da presença de Deus. Agora, quando a gente fala sobre sentimento em termos de Deus, a gente está falando de uma natureza perfeita de quem Ele é. E a Bíblia vai mostrar, e inclusive isso para que o ser humano possa se relacionar com Deus, que Ele se entristece quando nós pecamos. Então, é para que a gente possa entender quem Deus é, o seu propósito, e é por isso que ele tem emoções, assim como a gente leu em Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos para o último ponto, ponto 6. O Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. O Espírito Santo tem vontades e desejos próprios. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Aqui, Paulo está falando a respeito dos dons, tem todo um contexto, mas você percebe que o Espírito Santo ele tem uma vontade. Ele não é dominado por nós. Ele vai distribuir conforme ele deseja. Só que, para a gente poder viver o que ele deseja, o que o próprio Deus deseja, a gente precisa estar em sintonia com ele.
Perceba isso, então, para mim poder resumir, porque eu estou resumindo e definindo quem é o Espírito Santo, para a gente poder caminhar aqui, senão eu ia ficar aqui dando uma aula, eu poderia falar outros atributos, outras coisas, né, do Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo, mas eu não vou ter tempo de fazer isso. Quero que você consiga entender de como o Espírito Santo ele se relaciona comigo e com você. Ele é como uma pessoa, ele é como um amigo que habita dentro de mim e de você. Ele tem um desejo perfeito, ele deseja se relacionar comigo e com você. Assim como ele se relaciona com o resto da Trindade, ele se movimenta em amor, em vontade, né? Ele se relaciona comigo e com você, nos apontando para aquilo que Deus quer. E ele tem uma própria vontade, nós não manipulamos o Espírito. Ele distribui conforme ele quer. E é por isso que nós somos chamados a caminhar próximo ao Espírito Santo. E é por isso que o cristão, e o próprio Jesus ele falou, isso a gente já vai falar um pouquinho mais, ele deixou o Espírito, ele falou, é bom que eu vá para o Pai, para que vocês recebam o conselheiro. Hoje nós podemos caminhar e ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus que não é só uma oração distante também, ele está lá dentro. Ele está comigo, ele está com você o tempo todo, aonde quer que você esteja, você pode estar no final do mundo, ele vai estar lá com você. Porque ele é um Deus que participa. Ele é a ação de Deus. Amém? Estão comigo aí? Não sei quem que estava no teclado aqui, se puder já ficar aqui comigo para fazer um fundinho espiritual para mim. Amém. Então a gente definiu quem é o Espírito Santo. A gente definiu e falamos a respeito do relacionamento entre o próprio Espírito e o ser humano, todos nós. A temática dessa ministração de hoje, o que nós estamos falando, além de ser o Deus esquecido de maneira geral, nós estamos falando sobre a necessidade do Espírito na vida do cristão. Agora entendendo quem Ele é na sua essência, de como Ele participa da minha vida e da sua vida, por que eu e você precisamos do Espírito Santo? Por que eu e você precisamos do Espírito? A gente percebe que nós precisamos, porque nós olhamos então para vários momentos no próprio ministério de Jesus, onde ele prometeu que o Espírito viria. João capítulo 14, versículo 16. A gente tem depois em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Jesus orienta então os discípulos a permanecerem em Jerusalém até que o próprio Espírito descesse. E a gente consegue perceber um relacionamento. Pessoal, vamos entender aqui. Eu queria fazer essa pergunta, a gente vai responder aqui nessa noite. Por que precisamos do Espírito Santo? Se eu te fizesse essa pergunta hoje, por que você precisa do Espírito Santo? Por que você precisa do Espírito na sua vida, na sua caminhada? O que você responderia? Quais seriam as respostas para isso? Queria que você abrisse lá comigo em Atos capítulo 19, a gente vai ficar nessa história. Atos capítulo 19. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Em Atos capítulo 19, deixa eu contar um pouquinho dessa história, porque a gente vai entrar mais nela aqui hoje. Atos capítulo 19 é a história da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele entra numa cidade chamada Éfeso. E nessa cidade, é uma cidade muito importante para o apóstolo Paulo, é uma cidade onde Paulo, logo que ele entra, ele se encontra com alguns discípulos, alguns crentes, que tinham se batizado só com o batismo de João, que era o batismo das águas, mas não tinham experimentado o batismo do Espírito Santo. Não tinham recebido o dom do Espírito Santo. E logo quando Paulo se encontra com esses caras, ele pergunta, mas vocês não foram batizados no Espírito? Vocês receberam só o batismo das águas? E daí eles explicam o que tinha acontecido. Paulo impõe as mãos sobre eles, eles recebem o Espírito Santo e uma revolução começa a acontecer na cidade de Éfeso. Eu quero ler para vocês agora e a gente vai extrair alguns pontos importantes do porquê eu e você precisamos do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos lá, Atos capítulo 19, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, o batismo que vocês receberam, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles.
Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que se crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar nas línguas, em outras línguas, e a profetizar. Eram ao todo 11 homens. Amém. Vamos parar aqui, a gente já vai continuar a história. A gente começa já a entender que na caminhada cristã, o batismo do Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, tem uma diferença entre ser batizado só nas águas e o encontro real com o Espírito. Isso seria até, para a gente falar sobre teologia, a gente vai tratar disso mais quando falarmos sobre dons. A gente vai falar mais sobre isso. Mas vocês percebem que o apóstolo Paulo ele faz uma diferença entre só um batismo de arrependimento e a necessidade do cristão ter o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para vivermos. Se somos cristãos e temos a nossa fé em Cristo Jesus, nós precisamos do Espírito Santo agindo no nosso meio, nas nossas vidas. Nós não podemos só caminhar por conta própria, nós precisamos desse Espírito que vem sobre nós, que caminha conosco. Eu quero continuar então a história aqui, a gente vai tirar alguns pontos importantes. Versículo 8. Paulo entrou na sinagoga, depois dos 12, os 12 discípulos. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente, acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram então e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo discípulos e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por dois anos. Versículo 11, um pouquinho mais abaixo. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Vamos pular essa parte também, porque tem uma negligência do Espírito Santo, a gente não vai falar sobre isso agora aqui. Versículo 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Versículo 19. Grande era o número dos que tinham praticado ocultismo. Eles se reuniram com os seus livros e queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, de maneira que a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos parar aí. Amém. Os versículos que eu pulei ali foram versículos que algumas pessoas queriam expulsar demônios usando o nome de Jesus, o Espírito Santo que Paulo profetizava, que Paulo usava, e eles são repreendidos pelo próprio demônio. Tem todo um contexto, a gente não vai entrar nessa história. Mas só para a gente entender, nesse capítulo 19, a gente tem um contexto onde Paulo ele se depara com uma igreja que não tinha o dom do Espírito Santo. Eram pessoas que até criam no Senhor Jesus, tinham um certo conhecimento, mediano ali a respeito de Jesus, a respeito do caminho, mas não conheciam, e Paulo começa a ensinar. Depois Paulo entra na sinagoga, ele começa a pregar a palavra, e os milagres começam a acontecer, e você percebe que esse capítulo 19, assim como todos os capítulos do livro de Atos, praticamente, das viagens que Paulo vai fazer, a manifestação do Espírito Santo agindo. E a primeira coisa que eu paro para perguntar, e essa é a pergunta que a gente vai responder aqui nesses próximos pontos, é: como seriam as viagens do apóstolo Paulo se não tivesse o Espírito Santo? O que aconteceria em cada um desses encontros que ele teve, se o Espírito não agisse por meio dele? Naturalmente falando, o que Paulo faria se não fosse o Espírito? E eu consigo perceber que, em termos até teológicos, que existia uma necessidade do Espírito agindo na vida dos discípulos ali. O primeiro ponto que eu consigo tirar a respeito dessa realidade que a gente percebe no capítulo 19, que a gente está falando aqui, primeiro que é o Espírito Santo é um espírito de poder de Deus, que vinha na vida dos cristãos e vinha sobre a vida do apóstolo Paulo. A gente acabou de ler aqui embaixo
Versículo 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados para ser colocados sobre os doentes. Isso é muito extraordinário. Alguém aqui já viveu algo parecido com isso? Se na minha Bíblia não diz que esse Espírito cessou, porque nós não cremos nisso, ele continua até hoje, a gente precisa ser levado a um lugar de entendimento de que esses milagres e poder de Deus que estavam sobre a vida dos discípulos precisam acontecer hoje no nosso meio. Eles precisam estar presentes nas nossas vidas. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de risco. E daí, a primeira coisa que eu paro para pensar, inclusive olhando para a história da Igreja Nova Aliança, tá? Que começou há quase 60 anos atrás, os milagres aconteciam e muita coisa acontecia. Na época, acho que você sabe disso, tinha muita pobreza, tinha muita necessidade, não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje. Quando me perguntam, inclusive no internet, eu sempre respondo. A pobreza, a necessidade fazia com que o povo clamasse muito mais, buscasse muito mais. E o último e único recurso seria uma palavra de Deus, seria uma oração. Porque nós, hoje em dia, século 21, porque a gente tem tanto remédio, a gente tem tantos recursos, a gente tem tantos meios, que buscar a Deus ou buscar auxílio do Espírito Santo não é a primeira coisa que nós fazemos. A gente vai fazer como último recurso, a gente vai em busca da vontade de Deus, né? A gente vai como último recurso clamar. A gente vai como último recurso escutar o Espírito Santo. Um Espírito que cura, que está no nosso meio. Que nos convida a ir para um lugar de dependência completa. Eu não estou falando que a gente não tem que usar remédio, eu não estou falando isso. Mas o que eu quero propor para vocês nessa noite, conforme a gente for introduzir essa série sobre o Espírito Santo, por que não depender dele já no começo, no início de tudo? Por que não orar como primeira resposta, a gente vir atrás de Deus? Por que não, naquela primeira dificuldade que você vai enfrentar, talvez no trabalho, eu não estou falando mais de cura e milagre, estou falando talvez de uma cura, de uma porta, de um emprego que você precisa. Por que não, quando você recebe aquela notícia ruim, a primeira coisa que a gente pode fazer, por que a gente não para tudo e fala, eu vou orar, vou buscar a Deus, o que Deus tem para mim então? Por que nós muitas vezes recorremos à nossa própria força, aos nossos próprios meios e pessoas, e a gente telefona, a gente busca, a gente fica preocupado, o nosso coração se enche de temor com relação ao futuro, e a gente não acessa esse Espírito que habita dentro de mim e de você, como primeiro recurso, como primeira resposta. Sabe, eu tô falando aqui para vocês de algo que eu também preciso viver, e eu quero te desafiar. Vamos clamar pelo Espírito que habita dentro de nós. Talvez chegou o momento da gente começar a entender que o recurso que nós temos não é um recurso limitado àquilo que a gente consegue pensar e imaginar que Ele pode fazer. Porque Ele é um Deus dos impossíveis, Ele é um Deus que faz muito mais. E talvez Ele vai abrir uma outra oportunidade, ou Ele vai deixar fechado mesmo, porque Ele tem uma vontade. Mas nós só vamos saber se a gente buscar. Nós só vamos saber se nós nos colocarmos de joelhos no chão e falarmos, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de uma resposta. Senhor, eu tenho as outras opções, eu poderia pedir ajuda de outras pessoas, mas primeiro, Senhor. Isso é um princípio bíblico da palavra. Você percebe o princípio das primícias. Tudo que é do Senhor vem primeiro. Tanto que dízimos, ofertas, a gente entrega primeiro ao Senhor. Senhor, isso tem sido algo muito poderoso na nossa casa. A primeira coisa que a gente tem feito lá em casa, a gente tem acordado mais cedo, antes dos meninos acordarem, a gente vai ler a palavra, buscar o Senhor. Por quê? Porque primeiro, a importância. É um Espírito que vai vir sobre nós. Tanto em Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20, falando sobre o futuro que a igreja passaria, Jesus ele falou assim, mas quando os prenderem, está falando para os discípulos, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado,
O que dizer? Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que habita em vocês falará por intermédio de vocês. O entendimento que nós temos, inclusive, que Jesus está falando, é o Espírito que habita em vocês, vai os capacitar, vai fazer. Então, primeiro ponto que a gente está entendendo dessa história, e até da Bíblia aqui, né? Por que o cristão precisa do Espírito Santo? O cristão precisa do Espírito Santo porque ele precisa do poder de Deus. Ele foi chamado a não depender dos seus próprios recursos. Ele foi chamado a não depender só da sua própria força. Ele foi chamado a depender de um Deus que é muito maior do que Ele mesmo. Nós não somos chamados a caminhar pelas nossas próprias pernas e vontades e força. Nós somos chamados a caminharmos dependendo do próprio Espírito. Segundo ponto que eu vejo que o Espírito Santo ele faz, e é uma das necessidades que o cristão precisa do Espírito, o Espírito Santo nos purifica. Ele traz essa convicção. Você percebe no final da história aqui de Atos capítulo 19, né? Muitos dos que creram vinham e confessavam, declarando abertamente as suas más obras, né? Grande número dos que tinham praticado ocultismo vinham com os seus livros e queimaram publicamente. Era uma resposta pública, presta atenção, não foi só milagre. Não foi só milagre. Não foi só milagre. O Espírito ele vem para purificar. O Espírito vem para filtrar, para transformar, ele vem para queimar os nossos corações. É por isso que é um Espírito Santo que habita diante de nós e ele queima tudo aquilo que precisa ser queimado. Ele purifica aquilo que precisa ser purificado. Ele nos convoca a mudar as situações que nós precisamos mudar. Nós vamos falar numa das ministrações aqui sobre os frutos, né? O fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas que o fruto do Espírito ele é a evidência da salvação. E as más obras, aqueles que praticam más obras, né, não têm a salvação dentro de si. O apóstolo Paulo vai falar isso. O que eu quero dizer é que o Espírito Santo habitando dentro de nós deve provocar uma mudança nos nossos corações, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Porque o Espírito Santo, ele provoca essa mudança. Mas se ele não tem provocado uma mudança dentro de você, eu quero te alertar nessa noite que talvez você está negligenciando o Espírito Santo. Talvez você está entristecendo o Espírito que habita dentro de você. Ou talvez você nem tenha ele dentro de você. Talvez você não foi salvo ainda. Isso é muito forte. Hebreus capítulo 9, versículo 14, né? O escritor de Hebreus ele fala assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. O Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele purificará a nossa consciência. O Espírito Santo ele vem para purificar a nossa consciência. Ele vem para quebrantar os nossos corações. Ele vem para chacoalhar as nossas vidas. Ele vem para mudar, para trazer convicção. Ele vem para nos mostrar o que está entristecendo o coração de Deus. Ele vem para mostrar, olha só, Pedro, tem algumas coisas que você precisa mudar. Pedro, aquilo que você fez, gente, é nítido, não sei se já aconteceu com você, com certeza sim. Você faz alguma coisa, esse é um exemplo clichê e clássico, né? Você faz alguma coisa, logo depois, você sabe que você errou. Você sabe que você errou. E daí bate aquele sentimento ruim, daí Deus começa a provocar aquilo no seu coração. Não sei se eu sei que você sabe disso, mas eu quero te lembrar, é o Espírito Santo agindo dentro de você. A gente não tem talvez consciência e clareza de quão poderoso e grande é isso que está acontecendo naquele momento. Naquele momento que você está sendo convencido do pecado que você cometeu, é o Espírito Santo, que ele é santo. E ele não habita com o pecado. O Espírito Santo não coabita com o pecado. Então se você cometeu alguma coisa, alguma falha moral, ou erro com alguém, alguma mentira, ele vai te incomodar. Porque se você é uma habitação do Espírito, ele não vai habitar em lugar profano. Ele não vai habitar em lugar que incomoda ele. E eu sei que talvez é uma mensagem muito forte,
mas eu tenho clareza no meu coração, e temos convicção no nosso coração, que é uma mensagem que a gente precisa trazer para vocês nessa noite, que nós somos chamados, Deus está chamando um povo, uma geração, que ama o Senhor e quer agradar o Espírito que habita dentro de si, que não negligencia mais o Espírito, que fala, não, eu tenho um Espírito que habita dentro de mim, e esse Espírito é vivo, ele não é um Espírito morto, não é um Espírito de estimação, não é um Espírito que permanece entristecido. Nós somos chamados a essa realidade. Todo crente tem isso. Do mais novo na fé ao mais velho na fé, todos nós passamos pela convicção, pela purificação do Espírito, que Hebreus capítulo 9, versículo 14 traz para nós, e que os Efésios aqui, o pessoal de Éfeso viveu naquele momento. O Evangelho foi pregado, as boas novas foram liberadas. E quando o Evangelho foi pregado ali, convicção nos corações aconteceram. Isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Amém? Então, primeiro ponto, o Espírito Santo. Por que nós cristãos precisamos do Espírito? Primeiro, porque o Espírito Santo é um Espírito de poder. A gente vai falar mais quando falarmos sobre dons aqui, sobre cura, milagres, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12. A gente vai trabalhar mais esse assunto depois. Agora falamos sobre como o Espírito Santo ele nos purifica. Ele purificou lá em Éfeso. Ele, em Hebreus capítulo 9, versículo 14, a gente falou aqui também. Agora, o Espírito Santo, eu já quero chamar os músicos para subirem aqui. O Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos capacita a pregar o Evangelho. Sabe que existe uma centralidade na pregação do Evangelho em todo o livro de Atos. Você vai perceber que a pregação era uma pregação que focava Cristo, e a mudança de vida vinha na pregação do Evangelho, nas boas novas. E por que isso é lindo? Porque o Espírito Santo, ele não só nos convence do pecado, tudo que a gente falou hoje aqui, tem milagres, tem cura, mas isso não é um fim em si mesmo. Todos os milagres que Jesus ele fazia lá com as pessoas, e todos os milagres que o próprio apóstolo Paulo vivia, o apóstolo Pedro, Tiago, João, logo depois do milagre acontecer, tinha a pregação do Evangelho. Tinha as boas novas sendo apresentadas. Tinha um momento onde os discípulos, os apóstolos, vinham para os caras lá e falavam assim, olha só, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês não precisam só de uma cura física. Vocês precisam ser curados no coração. Cristo veio não só para salvar exteriormente vocês, Cristo veio para salvar a alma. E o que é mais lindo é que nós recebemos um empoderamento do Espírito Santo nos nossos corações. Nós somos empoderados para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para nos arriscarmos a falarmos mais. Por conta própria a gente não conseguiria falar mesmo. Não daria. Como que a igreja cresceria, gente, do jeito que cresceu? De Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28, a igreja tinha tomado todo o Império Romano. E em menos de mais ou menos 3 séculos, mais da metade da população de Roma era cristã. Foram mais de 10 imperadores que perseguiram os cristãos, mais de 10, e destruíram, dizimavam a casa dos cristãos, e eles continuavam a pregar o Evangelho. O Evangelho não parava. Quanto mais perseguia, mais pregava. Você vê essa sequência em Atos capítulo 7, com Estevão sendo morto. Você vê depois em Atos capítulo 10, 9, antes depois de Cornélio ali, começa uma perseguição grande. Você percebe com Nero, no ano 70 depois de Cristo, que veio uma grande perseguição dos romanos. Era como se fosse uma brasa. Sabe quando você assopra e pega mais fogo porque algo aconteceu? A perseguição fazia isso. E a igreja se expandia e pregava. Mas não era pela própria força. Não era pelo próprio poder, não. Era uma capacitação do alto que vinha para pregar o Evangelho, pregar as boas novas, se arriscar a falar. Nós somos chamados a isso. E é por isso que a caminhada cristã precisa ser uma caminhada que te incomoda a fazer mais do que você faz. Gente, o ministério, por exemplo, de evangelismo de rua que a gente tem lá às sextas-feiras, cada 2 semanas, devia estar abarrotado dos jovens aqui lá. Tem mais de 2.000 pessoas
lá no anfiteatro do Zerão, fumando maconha, usando droga, regaçando com a vida, inundado em sexo, em destruição, precisando de Jesus. E a gente guarda as boas novas para nós. Nós já temos as boas novas. Para que compartilhar? Não, meus amigos, não é esse o chamado. Como cristãos, nós não somos chamados a guardar as boas novas. Nós precisamos ir além, nós precisamos pregar, nós precisamos ser esticados. Eu quero falar para você, eu preciso ser esticado. Eu tenho dificuldade. Não é fácil para mim também. Não é fácil para ninguém. Só quem é muito louco para conseguir chegar do nada no trabalho lá e puxar um assunto de Deus hoje em dia. Como que você faz isso? Não é normal mesmo. Mas é por isso que entra o Espírito dentro de você, que vai te capacitar a falar. Não vai ser você falando. Não vai ser você falando, vai ser o Espírito. E é por isso que, de repente, as palavras começam a surgir na sua boca. Você começa a falar. De repente você fala, meu, como que eu estou falando o que eu estou falando? Uma capacitação do alto vindo sobre todos nós. Uma capacitação do alto vindo sobre todos nós. Que nos leva, nos impulsiona a pregar, igual Paulo pregou aqui em Atos capítulo 19, em Atos capítulo 18, em Coríntio. Depois, no versículo 23, vai ter um tumulto gigante, ele vai ser perseguido. Discípulos vão ser mortos. E por fim, Atos capítulo 28, na primeira prisão de Paulo, ele não morre, mas na segunda, na segunda ele é morto. Pedro é morto. Todos os discípulos são mortos. Sobra só João, que vai escrever suas cartas, vai escrever Apocalipse numa ilha exilado, mas que olha para trás sem se arrepender da maneira que viveu. Eu não sei você, mas enquanto eu lia esse livro que me inspirou demais, enquanto eu meditava e orava, meu coração queimava. Jesus, eu não posso negligenciar o teu Espírito que habita em mim, eu não posso depender de mim. Eu não posso viver os cultos dos jovens pela minha própria força, com um louvor bacana, com um vídeo maneiro, com o Léo lá falando de maneira toda demais. Se a gente se basear nos nossos dons e talentos, aonde vai dar isso, gente? Aonde a gente vai chegar com o ministério? Se nós levarmos as nossas células, líderes, supervisores, se nós levarmos as nossas células com base no nosso carisma, com base nos nossos talentos, nos nossos dons, vai cansar, velho. As pessoas vão ficar sentadas no banco enquanto você conseguir levar com a sua força. Se o Espírito não vir tocar as nossas vidas, a gente tá ferrado, velho. Não vai dar certo isso aqui. A gente vai encher a cadeira aqui cheia de jovem, tudo espectador, olhando as coisas como consumidores. Jovens, Deus está chamando uma geração que não consome, mas que dá louvor a Deus. Dá louvor a Deus. Nós somos chamados a dar, a não ficar recebendo aqui. Quando nós vamos aqui para o louvor, nós levantamos as nossas mãos, nós estamos engrandecendo, nós estamos dando o nosso louvor, nós estamos falando, Jesus, nós precisamos de Ti, Espírito Santo, vem sobre nós. Eu não estou aqui só para receber, estou aqui para dar meu culto ao Senhor.